Eu sou Mirna Ancelotti e esse é meu canal. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre a importância do dar e receber. Ou melhor, né, a importância desse fluxo, né, a importância desse equilíbrio. É complicado, né, quando a gente fala de fluxo, de equilíbrio, de energia, e as pessoas confundem muito sobre isso. É como se a gente falasse de religião, e não tem nada a ver. Uma pessoa estudada, uma pessoa que estuda, ela pode falar no sentido de energia, no sentido de universo, sobre um movimento, por exemplo, né? A gente estuda o movimento do ser humano. É tão natural, né, para uma pessoa que estuda o comportamento humano, que estuda as emoções humanas, falar de movimento, que é até estranho você ouvir e conseguir parar para debater com as pessoas que não entendem sobre isso, porque é muito complexo e tem que estudar muito para poder compreender a situação. Então, quando uma pessoa chega a questionar sobre isso, é porque realmente ela está totalmente fora do assunto, não é do meio, e você não vai perder tempo para falar sobre isso com ela. Não tem, sabe? Ou ela vai buscar entender, né? Ela vai buscar estar no meio, né? Uma compreensão sobre a vida, porque quem busca estudar, quem busca ter conexão com a vida, quem busca estar conectado em qualquer serviço, gente, né? Que seja informática, administração, você lidar com gente, né? Nesses estudos, né, se você vai mexer com gente, você acaba entrando em contato com qualquer produto, com qualquer marketing, né, com qualquer conteúdo que esteja relacionado ao movimento humano, ao movimento do ser humano. Não tem como fugir disso. Uma pessoa que chega e debate nisso é porque tá crua. Eu vi alguns canais aí, até uma cientista, uma jovem cientista, né, questionando constelações e tal. Então, quem tá no meio, quem trabalha, né, quem tem experiência de trabalho, né, de bagagem, de atendimentos, essa pessoa, ela entende de movimento, de quadro, de diagnóstico, do quanto um processo diverge, do quanto ele pode ir de A a Z de uma hora para outra. Existem lógicas, né, que desdizem qualquer teoria. Nós hoje estamos muito avançados, graças a Deus e graças a muitas pessoas que vêm trabalhando, que vêm buscando entender, e não só a prática dos estudos psicológicos, pelo contrário, todo mundo que trabalha com gente, né, acaba observando, acaba tendo uma conexão, acaba tendo uma experiência
que soma, né? Que soma. E que agrega, né? E traz conteúdo, podendo dar mais corpo e ajudando a gente a ter mais entendimento. E este momento é um momento que as coisas parecem se encaixar cada vez mais. Então, nesse vídeo aqui, eu quero falar exatamente sobre essa questão, né? O quanto é importante, né, a gente ter uma mente aberta quando a gente está falando de gente, né? É espiritual? Não. Não é espírito, né? É alma? Não, não é alma de outro mundo. É um movimento. Existe um movimento, né? Leis, né? Então, quando a gente fala de um movimento de cura, por exemplo, né? Existe uma sequência analógica do processo de desenvolvimento daquele quadro para uma melhora, não é isso? Bem isso, né? Então, existe também um processo numa dinâmica, no desenvolvimento de uma dinâmica de relacionamento, né? E tudo isso é observável, né? Tudo isso leva a algo positivo ou negativo. E é muito interessante, né? Porque essa questão do dar e do receber, né? Dar e receber, é uma dinâmica que interfere diretamente, né, na vida das pessoas. Do quanto, né, o ser humano, ele não tem muita noção dessa questão, né? Quando nós nascemos, que tipo de energia é essa? Que tipo de movimento de dar e receber é esse, né? Nós nascemos bebês, chorões e recebedores de peitos, de leites, de leitinhos, né? Mamamos e geralmente, né? Geralmente, eu digo geralmente porque a gente sabe que nem sempre é assim, mas salvo algumas exceções, geralmente o bebê recebe, né? Ele recebe carinho, ele recebe alimentação, ele recebe vestimento, né? Ele recebe tudo, casa, né? Cama, tudinho, né? Ele recebe para ter um desenvolvimento, estudo. Então nós, seres humanos, ou os animais, tudo, né? Para se desenvolver, nós recebemos até chegar num patamar para poder fazer só, né? No nosso caso, seres humanos, é um bom tempo, né? Digamos até os 20 anos, mais ou menos. Então, deveria ser, né? Deveria ser, vamos dizer aí, é esperado, né, que seja até os 20 anos. Então, até os 20 anos, mais ou menos, a gente recebe. Digamos que se a gente só recebe, a gente estaria em dívida, porque nós somos energias de receber. Se nós somos energia de receber, significa que... E esse dar e receber, como é isso? Como é que seria esse equilíbrio de dar e receber? Aí tem gente, sabe, que acha que é assim, né? Gostei, quero continuar recebendo, só recebendo. Então, se existe um equilíbrio, tem um momento em que você tem que começar a lidar com essa questão, como eu começo a produzir, né? Se
pessoa tem entendimento do processo de sistêmico familiar, né, que o pai dá autorização para o filho ir, né, precisa dessa autorização, talvez até de um ritual. Se não tem um ritual, que pelo menos tenha essa autorização, que seja com amor, né, o que é muito difícil, porque geralmente os pais têm essa dificuldade de dar essa autorização. Os filhos acabam emperrados aí blá, 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 blá. Bom, se tem todo esse processo de dificuldade, dificulta mais ainda, porque é muito difícil, o filho também quer continuar recebendo, aí nós temos aí, né, sessentões aí, dependendo de papais. E nem sempre é culpa dos sessentões, às vezes é culpa dos papais também. Mas a questão é essa, é isso que eu quero dizer para vocês. Observem, gente, observem. Né? Se não foi autorizado, tem como você ver que não foi autorizado. Autorize você, perceba, né? Bom, se meu pai não autorizou, se ele não olhou para isso, né? Autorizo eu, né? Tá na hora, peraí, como eu faço, né? Eu senti que meu pai não autorizou, então acabei fazendo a vontade do meu pai, sem perceber, e aí sofro esse abuso, porque automaticamente não é natural, e como não é natural, me sinto mal, né? Não fazer, fica uma briga, né? Uma briga do não natural. Percebem isso? O natural sou uma energia de receber, recebo até a hora que a natureza me manda para fora. Então, seria o quê? Seria um parto materno. Parto materno é quando eu venho à vida pelo parto da mamãe, né? Aí desenvolvo, aí tem o parto paterno, que é a hora que eu tenho que sair de casa, né? Que é a hora que eu tenho que produzir, parto paterno, né? E é a hora que eu tenho que dar para receber. E aí existe um equilíbrio natural das coisas, dar para receber. Eu trabalho muito isso com as pessoas, né, no sentido de ajudá-las a ter um entendimento, porque é muito difícil lidar com esse crescimento, com esse pai da vida, né? Então eu falo assim, vamos lidar com essas energias, né? Vamos lidar como eu faço para ter um entendimento, ter uma vontade de progredir e ter uma vontade de crescer, ter uma vontade de ser adulto, porque é gostoso receber, né? Mas é bom ser adulto também. Por que é bom ser adulto? Né? Porque é o adulto, gente, que tem equilíbrio com o dinheiro, é adulto que ganha dinheiro, é adulto que tem prazer sexual, é o adulto que tem filhos, né? É adulto que pode também autorizar filhos a se desenvolverem. Filhos que não vão para a vida são filhos de pais infantilizados, que não sabem autorizar filhos, entende? Que acabam fazendo e confundindo todas as funções, né? Então, quanto mais desenvolvido você é, quanto mais sabedor de funções você é, mais você sabe autorizar e desenvolver ao seu redor, fazer o meio fluir, né? Mais você faz a coisa se movimentar. Bom, como eu também ajudo as pessoas a entenderem dessa questão de energia, de positivo e de negativo, no meu entendimento. Se eu conseguir fazer vocês entenderem, eu falo o seguinte: imaginem Neymar, né? Vamos falar de jogo da vida. Neymar tá jogando o seu futebolzinho, sua bolinha ali, tá todo mundo, né? No estádio de futebol, uma energia enorme, todo mundo vibrando. O que é energia? Vibração humana, né? Vibração de vida, pode ser, mas geralmente é humana. Por quê? Porque existe uma pulsão de querer, né? De ganhar, de desejo. Então, o Neymar vai lá e faz um gol. E quando o Neymar faz um gol, então existe uma multidão que ao mesmo tempo vibra de prazer, de alegria, de vitória. Essa vibração com muitas pessoas juntas
se torna uma vibração só, né? Vamos imaginar, né? Uma vibração só, como se fosse uma bola energética muito forte, não é mesmo? Isso volta, né? Então ele fez muitas pessoas ao mesmo tempo ficarem felizes, vibrarem por terem ganho no jogo de futebol. Bom, então isso voltou pra ele em que, né, a gente não tem nem noção, né, do quanto um jogador de futebol tipo Neymar ganha. Então voltou em abundância, em plenitude, em tudo dar certo. Como ele utiliza isso, aí já é um problema dele, né? Se ele é positivo ou negativo, se ele sabe lidar com essas energias, é uma questão dele. Ele soube fazer a coisa acontecer, fazendo pessoas vibrarem de felicidade. Quanto mais você sabe lidar, quer dizer, o mundo tá aí. Quanto mais pessoas você consegue fazer vibrarem com a sua ação, mais abundância você recebe. Então você movimentando pessoas, fazendo pessoas se emocionarem, você faz pessoas te trazerem coisas positivas. Como também você faz, vamos falar do outro lado, né? Neymar, quando fez o gol, ele fez o mesmo tanto de pessoas vibrarem de felicidade, pessoas vibrarem de tristeza. Aliás, ele fez pessoas até morrerem de tristeza, porque perderam, de perda, né? Nesse tempo, ele fez, então, duas energias, positivas e negativas, né, explodirem ao mesmo tempo. A lógica seria que essas duas energias se neutralizarem, visto que as duas emergiram do mesmo ato, né, e explodiram, estão na mesma frequência, ou no mesmo na mesma potência, né, positivo e negativo, elas deveriam se fundir e se neutralizar, né? Mas não é isso que acontece, né? Se existe um positivo e um negativo, o positivo rebate o negativo e consegue vir para a pessoa. O negativo morre, ele não consegue chegar, não vem, tá? O negativo não vem. Então, eu fiz um mal e eu fiz um bem. Na mesma proporção, o mal morre, não existe. O bem consegue sobressair. Então, quando alguém te disser que o bem e o mal são na mesma proporção, o mal também ganha, é mentira. O mal só ganha quando você não faz o bem. Aí o mal prevalece. Quando você faz o bem, o mal perde. Sempre assim, mal e bem, quando brigam, o bem ganha. Quando não existe bem, só o mal está agindo, o mal ganha. Entenderam essa situação? Então, dar e receber, só dar, só receber, não tem equilíbrio. Quando não tem equilíbrio, né, ou um ou outro ganha, tá? Então, quando tem equilíbrio, ótimo, né? Quando só tem o bem, né? Existe equilíbrio, existe, tá? Equilíbrio no bem, só no bem. Aí já é outra lei, tá? Então, essa plenitude que traz tudo que eu preciso, o equilíbrio, tudo que vem, quando o Neymar fez lá o positivo, tá? Que veio para mim, que derrubou o negativo, que veio em plenitude para mim, tá? Veio todinho para mim, veio em abundância, tá? Bom, vamos dizer que o meu positivo não veio, eu só fiz o negativo, né? Ele veio, o meu negativo veio para mim e só trouxe coisas ruins, né? Só trouxe o que não presta, porque negativo só traz coisas que não prestam. Mas essa abundância, quando ela não vem em equilíbrio, o que ela pode trazer para mim? O que o dinheiro traz para mim, né?
Se ele não for em equilíbrio, se eu não tiver bem trabalhado nessa questão, o que ele pode trazer para mim? Ele pode trazer tragédias, ele pode trazer suicídios, ele pode trazer inveja, ele pode trazer blá, blá, blá. Entenderam? Agora, se abundância vem. E se eu estou em sintonia, no mesmo nível, o que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer coisas boas, eu posso usar isso para produzir, eu posso usar isso para fazer, para doar, eu posso usar isso para cuidar de animais, eu posso usar isso para dar e receber, né? Então, se eu quero receber, eu tenho que fazer, né? Fazer, doar, dar, vibrar positivamente, e tudo isso faz parte de neutralizar o mal. Bem e mal, polaridades, dar e receber, bem e mal, positivo e negativo, masculino e feminino, né? Isso é uma outra questão também, que vai ser outro vídeo que eu vou estar fazendo, masculino e feminino. Tudo são energias e polaridades, né? Energias masculino e feminino, energia positiva e negativa, né? Aí a gente pode trabalhar em campos de constelações com esse tipo de olhar, né? Feminino positivo, masculino, maternidade, paternidade, dar e receber, né? Dar e receber como sol e terra, homem, sol, terra, mulher, vários significados, várias formas de entendimento para se explicar funções, sim. Então é isso. Eu sempre falo dessa forma para que as pessoas entendam, né? Como é interessante, como eu posso mudar a minha vida quando eu uso frequências positivas, frequências de níveis positivos, quando eu começo a vibrar mais na alegria. Então, eu sou uma pessoa boa? Quem é bom? Que ser humano é bom, né? Não, eu entendo que trabalhando o meu mental, fazendo coisas boas, gerando ações que tragam felicidade, eu vou estar trazendo para mim abundância. Como eu vou utilizar essa abundância também, sendo uma pessoa que sabe fazer também, eu vou também gerar coisas boas. Por exemplo, se vem para mim, como eu falei, o dinheiro veio, mas eu não sei utilizar esse dinheiro, eu utilizo para causar inveja nas pessoas, para ficar pondo falsidades no Facebook, né? Eu sou uma pessoa que usa a minha máscara e as minhas sombras, né? Esse tipo de coisa vai me trazer positividade? Não, vão me trazer os demônios dos universos? Sim, né? Quando eu falo de demônios, eu tô falando de demônios, mas estou falando das coisas reais mesmo que acontecem, né? Gente que utiliza esse tipo de comportamento, né? Esses subterfúgios para se dar bem, gente nunca se dá bem, dá ruim, enfim, vai dar ruim, certamente vai dar ruim. São pessoas que estão sempre se projetando nas sombras e nas máscaras, não vão se dar bem. Sempre existe algo de pagamento, sempre. Nunca uma pessoa que se projeta na sombra, está se projetando na sombra, no negativo, porque é bom, é porque algo lá atrás, ou ela excluiu alguém, né? Então, eu estou na vida do meu marido e a vida que ele teve anteriormente, o problema dele,
como assim? Quer dizer, eu entrei na vida de um homem e ele já tinha feito uma vida antes e eu excluí isso, né? Quer dizer, eu entro em matrimônio com um outro ser. Eu tenho que ter reverência por ele. Eu tenho que ter reverência pela vida dele. Se eu não tenho reverência por isso, isso vai vir e vai se repetir na minha vida, né? E pior, se eu faço mal ainda para aquelas pessoas, né? Pior. E principalmente se aquelas pessoas que eu fiz mal ainda vingaram, né? Foram bem, vão se dar bem, e eu acho que me dei bem, né? E isso vai vir à tona para minha família, né? Olha o karma que eu vou levar ainda da minha família. E as pessoas não se percebem nesse processo, né? E drogas, vícios, isso são sinais de morte na família, sinais de morte, sinais de exclusão, ou seja, pessoas que não são aceitas, pessoas que fazem maldade, que excluem pessoas dentro da família. Ah, mas isso tem em todas as famílias? Tem. E assim, quem faz constelação vê claramente. E já, graças a Deus, existe sim uma grande porção de gente que já está lidando nesse processo terapêutico, entrando nessa linha de pensamento e de visão, e isso já não vem mais acontecendo. As pessoas estão sendo curadas, sim. Pessoas com essa visão, com esse olhar, já está lidando com com esse mal, com essa doença, com essa patologia, né? Graças a Deus, gente, porque esse é o mal do século, né? A exclusão, né? Se dar bem no que é do outro, né? Isso tá sendo eliminado das raízes, né, ancestrais, que já vem, isso daí já vem de tempos, né? Isso que está sendo projetado agora já é das raízes anteriores, já vem de muito tempo. Só que está sendo projetado agora com nomes, né, narcisistas, psicopatas, ladrões, né, e outros, né, nomes que assim agora não estão aparecendo. E isso, né, não é só isso, né? Existe um psicopata. Não, algo, né? Lá atrás, o que houve? Meu avô jogava, meu avô era jogador, meu avô perdeu todo o dinheiro da família, meu avô traía, meu avô, minha tia, não sei quem assassinou, não sei quem, né? Pessoas que nasciam com doenças, pessoas que morreram ou tiveram deformações, né, na família. Então, que tipo de sofrimento, qual foi a dor que tudo isso causou, que foi escondida, que foi excluída, né? Quais as pessoas e filhos, principalmente filhos, né, que foram excluídos porque falaram as verdades, porque não aceitaram, né? Por exemplo, o nascimento de irmãos, como foram trabalhados, né? Eles projetam as suas frustrações nos pais, né? Que ao invés de trabalharem isso, devolvem essas frustrações com palavras, porque sentem as frustrações nos filhos. Ou seja, esses pais também eram infantis, né? Então, é aquela questão. Se eu sou, quanto mais adulto, mais eu entendo a projeção do outro e eu devolvo para ele, né? Isso não é meu filho, isso é teu, né? Você tem que lidar com essa questão. O seu irmão nasceu e eu continuo o mesmo com você. Mas a questão é que as pessoas não querem se conectar, estão com dificuldade de conexão entre si. E estão com dificuldade porque continuam buscando as suas fugas, né? Então elas fogem para as famílias de origem, que também não dão para elas o que elas necessitam. E ficam só fugindo uma das outras, ficam fugindo e não tem nada de prazer, né? Porque você olha e você vê que as pessoas estão em pleno sofrimento a todo momento, né? Se pelo menos elas tivessem um pouquinho de prazer, porque não tem. Se tivesse né, olha, não, lá na minha casa eu tenho, né? Eu vou lá e realmente eu fico lá o tempo inteiro na casa da minha mãe, mas minha mãe já não me suporta mais, a gente vive brigando.
Que prazer que tem ali, né? Por que que vive brigando? Porque não é natural mais você tá lá na casa da sua mãe. Não é natural mais você tá lá na casa do seu pai, né? E não é natural mais, mas o seu pai também não deixa, não dá autorização para você ir para frente. O que é autorização, né? Te olhar com amor, é te ajudar, né? Na verdade, ele não fez o que deveria ter feito para você estar melhor do que você tá. Então ele não te autorizou. E por isso você se vê no direito também de cobrá-lo. Né? Nem é você, né? É o movimento que faz com que você esteja nesse direito. E aí tudo isso tem que ser trabalhado. Aí complica e vem a nível de tanto sofrimento que até seres que nós amamos acabam, você acaba perdendo eles com suicídios, drogas e tudo mais. Então, se você tem na família, se isso está acontecendo na sua família, principalmente drogas, vícios, traições, busque ter esse entendimento. Existe algo, existe uma exclusão, existe um não entendimento que precisa ser trabalhado, isso precisa de ser olhado, essa dor precisa de ser vista, entendida, tem que ser mudado. Ai, como a gente muda? É esse trabalho mesmo de repetição, de lidar com isso, de lidar com essa dor, desse olhar, como falando sobre isso, né, conversando com um profissional especializado na sistêmica, em constelação, né? Eu diria que até mais, né, de ser acompanhado mesmo, acompanhamento, né, não é só uma constelação, eu diria, né, porque tem profissionais que só fazem uma constelação, eu diria que não, eu diria que se você fizer o Fernando Freitas, a Carla Queiroz, eles dão cursos, né, cursos que você pode ser terapeuta de si mesmo e ainda ajudar outras pessoas, né, eu acho extremamente válido, né? Se você puder fazer, faça. O coaching, que os coaches, eles acompanham, eles fazem um acompanhamento. Então, as constelações são técnicas no meio do acompanhamento. Eu acho isso ótimo, né? Tem que usar isso. Porque, na verdade, o coaching, hoje banalizou, né? Todo mundo, na verdade, é coaching. Mas busque coaching que trabalha também o emocional. Porque o coaching, ele é técnico, né? Ele é um técnico, ele é um treinador. Agora, se esse coaching, ele ainda é sistêmico, ele tem um olhar sistêmico, ele entende que isso está vindo de algum lugar. Então, além de trabalhar, né, técnicas para te ajudar no dia a dia, ele ainda entende que está vindo de algum lugar. Ele compreende de onde está vindo, que você está repetindo algo de algum lugar. Como nós vamos trabalhar essa repetição? Ele faz você olhar para isso. Ele faz você lidar com essa dor. Ele faz você sentir essa dor. Perceber que existiu essa dor na sua família, ele faz você ver quem, né? Foi o seu pai? Foi a sua mãe? Né? Tá com problema de infertilidade? Houve abortos? Né? Por quê? O que aconteceu? O que a minha família fez que não deixou esse ser vir? Ou foi espontâneo essa perda? Por quê? Que útero foi esse que não permitiu, né, a vinda desse ser? E por quê? Porque essa maternagem está dessa forma. Ah, não, nosso problema na verdade é patologia, câncer, né? Que lealdade é essa, né? Que a família toda vem tendo câncer. Que lealdade à patologia do câncer é essa, né? Se você for olhar, existem famílias aí que têm lealdades a patologias, né? Problema do coração. E suicídios. Tem famílias que têm suicídios, né? Cada década é um suicídio, cada década é um suicídio, cada década é um suicídio. Tem que ser cortada esse ciclo, o ciclo tem que ser cortado. É só olhar para o processo. O que é que está acontecendo? Qual é a lealdade dessa família? Desse clã, na verdade. Obesidade, né? Que lealdade à obesidade? Por que esse clã tem essa lealdade à obesidade? Na verdade, por que naquela época todos deveriam ser obesos, né? Naquela época era visto como saudável ser obeso.
né? Ou todas as mulheres da família tinham que ser obesas porque elas não poderiam ser femininas. Houve algum abuso ali? O que aconteceu? Por que nós tínhamos que ser fortes? Tínhamos que trabalhar ou não? Né? Qual o sentido dessa proteção, dessa segurança? Né? Qual o sentido? E aí sim, aí ir pra frente, ir pra vida. Depois que eu percebi o sofrimento disso, dessa couraça, porque isso é uma couraça, né? A obesidade é uma couraça, né? Essa gordura foi para me proteger. Por quê? Porque eu precisei de me proteger. Eu passei fome? Ou eu fui abusada? Por quê? O que aconteceu que eu precisei de me utilizar dessa proteção, né? Dessa capa? Por quê? Né? E tantas outras coisas fantásticas, né? Que pessoas maravilhosas nos trouxeram à luz para que nós possamos nos ajudar, né, gente? Nos ajudar. Então vamos ajudar, vamos propagar, vamos falar, né? Fazer igual a galinha, né? A galinha bota o ovo, cacareja para todo mundo ouvir. Eu tô fazendo isso, eu tô falando, né? Eu não tô mais atuando como psicóloga. Então, a ideia é o quê? Eu sou coaching, né? Eu fiz também como coaching, né? Tô fazendo medicina e eu tenho muita necessidade de estar sempre passando conhecimento, porque isso faz parte da minha natureza. E eu vou falar cada vez mais e eu vou bater mais na tecla. Se uma pessoa conseguir ajudar a fazer a pessoa ir buscar ajuda, né? Eu já fiz a minha parte. E até o próximo vídeo, né? Vou tentar trazer mais conhecimento. E aí o meu bebezinho também vai falar tchau pra vocês. Fala tchau, mamãe, tchau. Tchau, gente, até o próximo vídeo.